confiando em Deus, mesmo quando a vida nos golpeia, aflige e fere. Jerry Bridges. Capítulo 5. O governo de Deus sobre as nações. Deus controla as decisões. Deus não apenas determina quem governa, ele também governa sobre as decisões tomadas. Provérbio capítulo 16, verso 33 diz: A sorte se lança no regaço, mas do Senhor procede toda decisão. A prática de lançar sortes era comum para decidir questões importantes de Estado. Por meio dessa prática, os governantes eram escolhidos. As tarefas eram determinadas, as datas escolhidas e as disputas resolvidas. Vemos isso em 1º livro de Crônicas, capítulo 24, verso 5. Esther, capítulo 3, verso 7. Provérbio, capítulo 18, verso 18. O Evangelho segundo Lucas, capítulo 1, verso 9. O rei da Babilônia estabeleceu a estratégia militar lançando sortes. Ezequiel, capítulo 21, verso 18 ao 22. Salomão nos diz que toda decisão que procede do lançar de sortes vem de Deus. Isto é, Deus controlou as decisões que reis e autoridades governamentais tomaram através desse método. Nem todas as decisões dos tempos bíblicos foram tomadas por meio do lançar sortes. Algumas eram feitas, como ainda acontece hoje, após se procurar o conselho de outras pessoas. Nesses casos, Deus é soberano sobre o conselho dado e sobre quanto tal conselho é ouvido e seguido, de forma que sua vontade soberana sempre se cumpra. 2 exemplos registrados no Antigo Testamento demonstram isso. Absalão, filho de Davi, iniciou uma rebelião contra seu pai, que resultou na fuga de Davi e de alguns fiéis seguidores de Jerusalém. Um dos conselheiros de confiança de Davi, Aitofel, havia conspirado junto com Absalão, procurando consolidar seu sucesso inicial. Absalão procurou primeiro o conselho de Aitofel e depois de outro conselheiro, Uzai, que secretamente ainda se mantinha leal a Davi. Após ouvirem os conselhos contraditórios de Aitofel e Uzai, Absalão e seus homens escolheram o conselho de Uzai, que secretamente favorecia Davi. O relato bíblico desse incidente nos conta que o conselho que Aitofel dava naqueles dias era como resposta de Deus a uma consulta. Segundo o livro de Samuel, capítulo 16, verso 23. Ainda assim, Absalão escolheu seguir o conselho de Uzai, em vez do conselho de Aitofel. Por quê? A Bíblia diz: pois ordenara o Senhor que fosse dissipado o bom conselho de Aitofel, para que o mal sobreviesse contra Absalão. Segundo o livro de Samuel, capítulo 17, verso 14. Vemos, portanto, que o conselho que Aitofel deu naquela ocasião era bom. Todavia, Absalão escolheu desconsiderá-lo, pois Deus fez com que ele assim agisse. Um evento parecido aconteceu na vida do neto de Davi, Roboão. Ao subir ao trono, os homens de Israel pediram que ele aliviasse a carga de trabalho e o jugo pesado que Salomão, seu pai, havia colocado sobre eles. Roboão consultou primeiro os anciãos que haviam servido a seu pai
Eles o aconselharam a ser favorável ao povo. Roboão, porém, rejeitou o conselho dos anciãos e consultou os jovens que haviam crescido com ele. Eles o aconselharam a ser ainda mais severo com o povo. Como resultado, 10 tribos de Israel se rebelaram contra Roboão, dividindo o reino. Por que Roboão tomou uma decisão tão tola? A Bíblia diz: o rei, pois, não deu ouvidos ao povo, porque este acontecimento vinha do Senhor, para confirmar a palavra que o Senhor tinha dito. Primeiro livro dos Reis, capítulo 12, verso 15. Duas decisões tolas foram tomadas. Em duas ocasiões, bons conselhos foram rejeitados e conselhos nocivos ou tolos foram seguidos. Os dois casos são atribuídos ao operar soberano de Deus, norteando a mente dos reis para realizarem a sua vontade. Que observações podemos fazer a partir desses eventos registrados nas Escrituras? Primeiro, Deus é capaz e de fato opera no coração e na mente de governantes e autoridades governamentais para executar seu propósito soberano. O coração e a mente deles estão sob o controle de Deus, tanto quanto as leis impessoais da natureza. Ainda assim, cada decisão deles é tomada de maneira livre, quase sempre sem imaginarem ou mesmo considerarem a vontade de Deus. A segunda observação que podemos fazer é que algumas vezes Deus move líderes ou autoridades governamentais a tomarem decisões insensatas para trazer juízo sobre uma nação. Alexander Carson disse: por que a estupidez quase sempre prevalece sobre a sabedoria nos conselhos de príncipes e nas câmaras de legisladores? Deus designou a rejeição do conselho sábio para trazer sobre as nações a vingança que seus crimes cobram do céu. Deus governa o mundo por meio da providência e não por meio de milagres. Pense naquele distinto senador. Ele se levanta e emana sabedoria. Contudo, se Deus está determinado a punir a nação, algum especulador tagarela conseguirá impor seus sofismas à assembleia mais sagaz. Enquanto escrevo estas palavras, o governo norte-americano acaba de tomar uma série de decisões incrivelmente insensatas e ingênuas no âmbito das relações exteriores, sob a influência da decadência moral exponencial da sociedade norte-americana. É impossível não se perguntar se isso não é evidência da mão julgadora de Deus sobre esse país. Se assim for, cristãos assim como não cristãos sofrerão as consequências de tais decisões. Historicamente, Deus não poupou o justo quando julgou uma nação, embora ele seja capaz de fazê-lo se assim quiser. Êxodo, capítulo 9, versos 5 ao 7. Se tais decisões aparentemente tolas seguirem seu curso natural, e os crentes forem pegos nas consequências desastrosas dessas decisões, devemos continuar confiando em Deus, até mesmo nos momentos mais difíceis. Precisamos crer tanto que Deus é soberano sobre tais eventos, quanto que o cuidado e o bem-estar de seus filhos não foram esquecidos nos mesmos eventos. Em terceiro lugar, conforme já observado neste capítulo,
Devemos levar mais a sério nossa responsabilidade de orar pelos líderes governamentais para que tomem decisões sábias. Embora suspeitemos que algumas das decisões mais desastrosas sejam evidências do juízo divino, não temos segurança disso. Sabemos que Deus nos instruiu a interceder por nossos líderes. Por isso, nosso dever é orar por decisões sábias, mas confiar quando decisões insensatas ou nocivas são tomadas. Se você gostou deste conteúdo, se inscreva no canal, ative o sino de notificações, deixe o seu gostei, o seu comentário e compartilhe com mais pessoas.